Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais um episódio do Ritmo Certo Podcast, um podcast patrocinado pelo Grupo Yara Enxovais. Hoje a gente vai falar um pouco aqui com o professor Frederico Vilarinho. Tá? O professor Frederico, ele é graduado em Educação Física, especialista em triatlon, especialista em Fisiologia do Exercício, em Power Matter também, fundador e head coach do Grupo Vilarinho Consultoria e tem certificações em watt bike pela R1, além de ser técnico de triatlon nível 1, 2 e 3 pela CBTRI. Tá? E também, além de todas essas atualizações e certificações, Frederico também é atleta amador. Então hoje a gente vai falar com o professor Frederico, com o Frederico Vilarinho aqui, sobre como eu faço para montar o primeiro ciclo de treinos para uma prova de corrida, tá? Você que não é corredor, mas está assistindo o conteúdo também é atleta de outro tipo, outra modalidade de endurance, também a gente utiliza alguns conceitos parecidos. Então vou pedir para o professor Vilarinho, para o professor Frederico, ele se apresentar, falar um pouquinho sobre a experiência dele como atleta, como profissional e também na parte acadêmica. Bom dia, Frederico. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Obrigado aí. É prazer estar aí. Obrigado pelo convite. Vou tentar falar um pouco mais breve aí da minha história no esporte. Eu já vim desde a infância praticando, jogava futebol. Meu pai sempre foi um incentivador. Então, para quem não conhece, eu tenho um irmão gêmeo, né? E ele mora em Uberlândia, ele trabalha comigo também. Ele trabalha na parte. Ele é concursado da Universidade Federal de Uberlândia, na parte de eventos esportivos, acho que é jazz, essas coisas, né? E comecei no futebol, meu pai incentivando, e eu sempre gostei de praticar esporte, independente de qual seja. Entrei na faculdade, conheci a musculação, naquela época quase ninguém conhecia, né? Sou old school, então não existia métricas, não existia nada de relógio. Eu lembro até hoje, meu pai conseguiu comprar para mim um relógio frequencímetro da Polar. Naquela época eu utilizava só o monitor cardíaco, né? Então não tinha métricas, não tinha quase nenhuma informação para a gente controlar a carga de treino dos atletas. Passei pela Sou uma pessoa bem rodada aí no mercado, então formei pela Universidade Federal de Uberlândia, mudei para Goiânia, trabalhei como personal trainer lá, voltei para Uberlândia, tentei fazer pós-graduação não, né? Acho que era mestrado em anatomia, ia fazer anatomia comparada. Infelizmente perdi meu pai e acabei me dedicando às coisas do meu pai durante uns 6 meses. Aí depois disso veio a história de começar aí a empreender no Brasil. Que aí eu fui começando a abrir negócio, abri uma primeira assessoria esportiva de corrida de Uberlândia. Para quem é da minha época aí, VO3 Running, VO3 Assessoria Esportiva. Então foram 5 sócios, eu, meu irmão, Daniel Oliveira, Danilo Faria e Heitor Cunha. Hoje cada um tem sua assessoria. E aí fui empreender em outras coisas. Comecei a praticar triatlon, conheci o triatlon através do Farnese, comecei a competir, fui 2 vezes vice-campeão brasileiro na categoria 25-29. Tive uma participação no Mundial de Triatlo na China em 2011. E de lá para cá, 2022, fiz o Ironman, fiz 2 maratonas, fiz alguns meio Iron aí. E hoje a gente trabalha hoje o nosso trabalho é focado em consultoria esportiva online. Então, graças a Deus aí nosso mercado, nós já estamos aí em 8 estados do Brasil, mais Estados Unidos e Canadá. É mais um breve relato aí da minha história aí como treinador e como atleta, né? Então, como a audiência pode ver, o professor, treinador Vilarinho, ele tem muita experiência, tanto pessoal como atleta. Então já vivenciou provas grandiosas mesmo. E também como treinador. Então hoje está em diversos estados do país, fora do país. Então tem muita experiência
para contribuir com a gente, com você que está nos acompanhando. Frederico, então hoje o tema proposto, né, falar um pouco sobre esse ciclo de treino para a prova. Normalmente esse ciclo de treinamento ele é muito abordado na corrida, quando a gente fala de provas maiores, né, o pessoal fala do ciclo de treinamento para meia maratona ou para maratona. E aí, para a gente introduzir nesse tema ciclo de treinamento, queria que você passasse um pouquinho do que é para você o conceito de ciclo de treinamento para a nossa audiência. Certo, ciclo de treinamento. Geralmente a gente divide o ciclo em 3 nomes, né? Macrociclo, mesociclo e microciclo. O macro, para quem aí é leigo no esporte, não compreende dessas nomenclaturas, o macrociclo é o seu objetivo principal. Geralmente, vamos dizer, atletas profissionais têm 1 a 2 macrociclos por ano. Eles fazem poucas provas comparado com o cenário aí que hoje é uma prova por final de semana em vários locais do Brasil. E no macro a gente traça o objetivo principal, o mesociclo são objetivos específicos de cada ciclo de treino, né? Então vamos direcionar para uma prova de meia maratona. Um mesociclo, a gente pode trabalhar ali na base, potência anaeróbia, isso é uma parte do mesociclo. E o microciclo, no caso, são semanas de treinos. E aí ali pode oscilar ali volumes e intensidades. É mais ou menos para o pessoal aí ficar um pouco mais entendido como que é. Ótimo. E aí você já citou um termo que é normalmente utilizado, né, quando a gente vai falar de ciclo, né, na programação, no ciclo de treino, que é essa parte da fase de base. A gente sabe também, né, é comumente dividido e passado no meio da corrida e outros treinos para endurance e até mesmo de outros tipos de treinamento, a parte de base, né, então seria a fase da base do treinamento, uma fase mais específica, ou alguns podem utilizar como de desenvolvimento, e uma outra fase também denominada de polimento, alguns utilizam como taper. Você poderia explicar um pouquinho desses conceitos para a nossa audiência? Então, o que é essa fase de base, o que seria uma fase mais específica, e o que é a parte do polimento ou taper? Claro. Hoje, existem aí inúmeros tipos de treinos, inúmeras periodizações, né? Então tem desde a tradicional até a invertida e basicamente que para o pessoal entender, né? Geralmente como que hoje o Frederico Vilarinho e a consultoria esportiva dele trabalha, a nossa empresa, a Vilarinho Consultoria, trabalha. Nosso período de base, a gente como que eu vou falar para ficar mais fácil o pessoal entender? A base seria, vamos pegar mais fácil, né? Um exemplo, uma prova de 21 km. Você concorda comigo que o volume não é interessante você inserir na base, mesmo porque a prova dele é de volume, é de resistência aeróbica. Se eu inserir na base o volume dele, a chance dele chegar mantendo esse volume até na prova é quase que impossível, a não ser que ele seja atleta profissional. Aí a gente está falando de pessoas que conseguem aí treinar mais de 150K por semana, por ser atleta profissional e ter tempo disso e viver disso. Então, a gente costuma tracionar como? De 4 a 8 semanas um período de preparação, onde a pessoa vai fazer treinos mais de rodagens leves, no máximo Z1, Z2, para a gente verificar a carga, se tá tendo resposta. E aí, nesse exemplo dos 21, a nossa base eu vou começar a direcionar trabalhos de potência anaeróbia, que são curtas distâncias, né? 100 metros, 200 metros, 400 metros, trabalho de VO2. Então, a ideia da minha base é essa periodização invertida. Inclusive, um dos precursores desse modelo de treinamento é o Sérgio Borges, lá dos Estados Unidos, San Diego. Ele foi aí um dos que começaram a direcionar esse trabalho para qualificar mais o treino, né? Porque a maioria, né? Até hoje existem assessorias esportivas que colocam janeiro como o famoso longão de, sei lá, 1.000 quilômetros em 10 dias para o ciclismo, ou 100 em 10 para a corrida.
Então, é mais para desmistificar isso, né? E aí, considerando o desenvolvimento, é a fase específica. A fase específica é o que vai acontecer com a prova. Vamos colocar o cenário aqui da meia maratona Nilson Lima, um exemplo mais fácil. A meia maratona, tanto a maratona quanto a meia maratona, é um percurso desafiador. Eu imagino. A maioria deve saber que aqui tem oscilações de altimetria. Então, na fase específica, a gente vai treinar a especificidade da corrida. Se tem subida, vamos colocar treinos de subidas aqui. Se tem distância maior, então vamos trabalhar uma resistência aeróbica para a gente melhorar esse caminho para o cara não quebrar na prova. E no polimento é que a gente diz o famoso taper, né, em inglês, que seria a redução do volume de treino. Geralmente a gente mantém a intensidade, reduz o volume, cerca de até 30% ali. Isso é bem individual. Ontem eu estava ministrando um curso de métricas para um amigo nosso aqui em Uberlândia, e isso aí é interessante. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui fazer. Eu estava treinando para a Maratona de Porto Alegre 2023 e eu fiz 34 km no domingo. E aí corri na segunda 10 km leve, eu acho que na terça uns 6 ou 7 leve, na quarta eu fiz mais 34, aí eu descansei quinta, rodei um pouco mais leve na sexta, e no domingo fui fazer uma meia maratona. Eu tava com volume, uma carga de treino consideravelmente alta, e eu bati meu RP na maratona, na meia maratona. Então, que é essa reflexão que eu quero o pessoal entender? Eu respondo bem a volume, mas não é todo mundo que vai acontecer isso. Pode ser que se eu fizesse isso com algum atleta, a chance dele se lesionar era maior ou ele não performar. Então, a gente entender um pouco, compreender um pouco de métricas, entender um pouco do conceito não só dos conceitos, mas de compreender o atleta em si. E ali ele vai conseguir performar de uma maneira que é individual. Não é aquela receitinha de bolo, né? Eu acho interessante dar esse exemplo por isso. É excelente, professor. Eu acho muito legal para a audiência, né, ficar claro esses pontos que, assim, a consultoria do professor Vilarinho, ele traz que se sua prova é uma prova de longa distância, então se o período específico ele é específico para a prova, não faz sentido, ou pelo menos faz menos sentido, se ocupar o período de base, que é o período inicial, sobrecarregando o atleta com longa distância. Só que é o que ele falou, a gente tem princípios que nos norteiam, como a base, o período específico e o taper, que é a ideia de redução de carga, mas existe um princípio, né, que é muito importante também, que é o da individualidade biológica. E a gente precisa levar caso a caso, conhecer o atleta, ter essa relação atleta e treinador, para entender se aquele atleta responde melhor ou pior a cada proposta. E né? aí, Matheus, até falando disso, não é dizer que a metodologia que eu utilizo é a correta, mesmo porque eu gosto do conhecimento aplicado. Acho que o Guilherme Agostini fala muito disso. Então, o que é o conhecimento aplicado? Eu peguei um teste uma vez com um professor, doutor aí, e era uma curva de regressão baseada na frequência cardíaca para achar o limiar 1 e 2. Era um teste incremental na esteira, e aí a gente fez com 20 atletas nossos. Desses 20 atletas, uma pessoa deu certo ali, ou seja, 19 errado. Então quer dizer que o que aconteceu? Não que o teste seja ruim, mas para o tipo de trabalho que a gente estava direcionado não fez sentido. Então, até a metodologia, né? A gente pode fazer uma periodização tradicional sem problema, tá tudo ok. Se tá dando certo, show de bola. Mas a gente não tem necessidade de ficar preso nisso. Eu acho que testar é importante. Eu falo isso até pelo... Eu e meu irmão, nós temos um direcionamento diferente. Não na questão do modelo de periodização, mas alguns testes que ele utiliza eu não utilizo. Mas a espinha dorsal, que é do treinamento, essa a gente tem que seguir, que é o controle de carga de treino, entender sobre volume, intensidade, sobre as métricas as principais métricas de performance ou as métricas de performance mesmo, que são alguns pontos que eu trabalho aí no curso de associação, como que você vai descobrir
por que que o atleta tá tendo uma quebra na corrida? Qual que é o problema? Será que é fadiga neuromotora? Será que é alimentação? Então dá pra gente entender muito disso através da tecnologia. Eu acho que é o que faz sentido. Ótimo. E aí, Fred, eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente falou sobre essa questão do ciclo, das divisões, mas por que que é importante para uma pessoa que, principalmente, né, quando a gente pensa, eu agora, quando a gente está gravando o podcast, próximo dessa data vai ter a Maratona Nilson Lima, a 8ª, né, que, segundo os organizadores hoje, ela é a maior do estado. A gente tem aí provas de 21, 42 quilômetros. Pensando até nessas distâncias maiores que hoje o público vem se interessando bastante, por que é importante ter uma estratégia, um ciclo de treinamento para essas provas? Eu até deixei anotado, não sei se vocês já ouviram falar do Alice no País das Maravilhas. É um filme, né? Se não me engano, um filme Sim. ou alguma coisa aí nesse sentido. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então, é um ponto de partida que eu deixo para a parte de planejamento. Então, a gente precisa de um direcionamento, entender aonde que a gente quer ir e aonde que a gente quer chegar. Claro que no caminho pode acontecer. é, Intempéries, algum problema que você vai ter que modificar a sua rota e tá tudo bem. Então, como que a gente aplica isso? Monitoramento, através de monitoramento. No nosso trabalho, como que a gente faz isso? A gente elabora, estrutura o treino em um macrociclo, de acordo com o objetivo do atleta, e semanalmente a gente tem um contato direto com o atleta, tanto pela plataforma, depende do plano que ele fechar, ou contato no WhatsApp, videoconferência. Ali a gente vai compreender o que a gente pode fazer de acordo com a realidade do atleta. Então, se a gente tem esse monitoramento, o erro é menor. E assim, errar, você pode ter certeza que vai. É quase impossível. Pode ser que a gente, mesmo porque vem atletas aí que talvez a gente não vai ter informação nenhuma. E é uma coisa que aí, por isso que eu já entro até que eu defendo um pouco mais a tecnologia. Se a gente tem informação de um atleta, ele trocou de treinador por independente do motivo, você tem informação dele, você vai saber direcionar onde você pode chegar. Porque você já tem uma coleta de dados. Agora chega uma pessoa do nada, já é experiente ou intermediário, vamos colocar, e aí como que você vai fazer? O iniciante está tudo bem. O iniciante, a gente costuma dizer, né? Qualquer coisa que você fizer vai gerar estímulo, ele vai provocar uma adaptação e evolui. Mas agora você pega um intermediário e avançada e já muda o jogo. Legal. Frederico, então, Fred, pensando nessa parte, né, da estrutura, e você falou tanto da estrutura como a importância do monitoramento, né, esse contato com o atleta e ter dados, né, que o atleta forneça dados para que vocês, né, o treinador consiga utilizar desses dados para melhorar a performance dele. Quando a gente pensa numa estruturação de um programa de treino para o atleta, né, quais são os primeiros passos que esse atleta ele precisa pensar, né, ou repassar para o treinador para que o treinador consiga elaborar o programa de treino para o objetivo dele? Primeiro passo, geralmente é entender a pessoa. Então, nós estamos trabalhando com pessoas. Então, compreender o objetivo dela, o porquê que ela quer chegar. Ali você já consegue entender a necessidade do seu cliente de acordo com a realidade. O que eu vejo é que muitos treinadores colocam horas e horas para um atleta que talvez tem 3 filhos para criar, o trabalho dele é desgastante e tem que cuidar de muita coisa e acaba não conseguindo entregar. E aí vem lesões, porque aí é uma cascata, né? É o efeito cascata. Não é só carga de treino, tem a carga emocional. A pessoa pode estar estressada, sem dormir. Então, quanto mais esse controle, né, a gente direcionar um ciclo de treino de acordo com o objetivo, de acordo com a realidade e monitorar, ele vai ter uma evolução muito mais fidedigna. Então, e assim, a nossa premissa, né, é pensar que o atleta ele tem que ter saúde e longevidade, né? Então, não é agora. Isso aí a gente
pode começar uma pessoa, até aparece algumas pessoas assim que, Fred, eu fiz uma inscrição para um 70.3 ou para uma maratona. Já aconteceu. Só que até me desmistificou um pouco, porque eu já sou um pouco contra isso, pelas crenças que eu tenho, porque talvez não dá certo, e a chance desse cara machucar é muito grande. Só que eu comecei a internalizar, falar, vamos ver o que que dá. E até recentemente aconteceu isso, um cara ganhou a inscrição da maratona de Boston, ele já tinha feito uma maratona, só que ele estava acima do peso. E aí ele mandou mensagem em dezembro, e a prova de Boston, se não me engano, é em abril. Se não me engano, é em abril. Então, olha o tempo que eu tinha para preparar essa pessoa. Só que foi fantástico, porque o cara conseguiu, nesses 4 meses, a gente conseguiu estruturar o treino dele ali. Nesses 4 meses, ele não lesionou, ele bateu o recorde pessoal da prova, ele perdeu 20 quilos e ele deu um sprint no final. Então, olha o tanto de coisa que teve. Mas por quê? Porque a gente conseguiu estruturar de acordo com a realidade dele. E assim, vou colocar, nós fizemos 2 treinos de 4 horas só. 2 treinos de 4 horas, que foi o maior longo dele. E a maioria dos outros treinos pode colocar quase 90% de treino leve durante esses 4 meses aí. Então a recuperação dele foi boa. E aí veio também a perda de peso, por ele treinar muito em treino de baixa intensidade, como consequência ali ele gastava mais gordura como fonte principal. Então tem esses detalhes da gente compreender a necessidade do atleta, ver o porquê desse objetivo, que é o meu ponto, né? Tipo, a pessoa não pode estar frustrada, né, Matheus? Por exemplo, o cara pegou, fez uma maratona, só que lesionou. Cara, e se ele gosta da maratona por muitas coisas? Isso aí é muito individual. Só que aí a gente tirou o sonho do cara. E aí tirou o sonho do cara, vai que ele não consegue mais voltar por causa dessa carga. Eu vejo muito isso em prova de longa distância, mais longa que a maratona, né? Um Ironman. Era uma pergunta que eu sempre me fazia. Eu fiz em 2022, eu fiz o Iron, fiz 2 meio Irons, 1.110 e não lesionei. Porque que a maioria do pessoal aqui da região saiu do Iron, a maioria tava machucado. Era uma pergunta que eu fazia. Eu falei, cara, será que eu fiz alguma coisa diferente? E aí eu fui compreender que é isso, é o modelo de carga de treinamento. As pessoas hoje não compreendem como estruturar a carga de treinamento do atleta e acaba pecando. E aí, pegando o gancho desse modelo de estrutura de carga, qual é a importância, Fred, da avaliação inicial para que você consiga criar esse modelo, né, essa estrutura de treino e fazer esse monitoramento ao longo do tempo? Então, qual a importância da avaliação inicial e quais você considera que sejam os principais dados ou informações para que o treinador consiga retirar ali dessas avaliações iniciais? Primeiro compreender o objetivo principal do atleta, entender as reais necessidades e também entender qual nível que ele está, né? Se ele for um atleta iniciante, geralmente eu como treinador, eu penso o seguinte: se ele é um atleta iniciante, a gente vai ter que começar do começo, do zero mesmo, porque eu não conheço. Se for uma pessoa que a gente está começando agora, se conhecendo, a gente vai trabalhar alternando corrida e caminhada. Aí o que vai acontecer? O feedback dele vai ser responsável pela evolução. Então, semanalmente ele fala: Fred, estou me sentindo bem, tá fácil o treino. Se tá fácil, aí eu vou observar as métricas e comparar com a percepção de esforço dele. Porque é o que eu sempre falo. Não é só as métricas que vão fazer com que o cara evolua, otimize o resultado dele. É a percepção de esforço do atleta. Se esse cara tá tendo essa percepção, é interessante. Eu recebi um feedback de um atleta lá de Luiz Eduardo Magalhães, de ciclismo, essa semana, e ele falou isso. Ele falou: Fred, eu tô achando os treinos mais fáceis. Não que é mais fácil, é porque ele se adaptou. Então, se ele adaptou, é o momento pra gente subir carga. E aí, subir carga tem 2 tipos. Ou você sobe volume, ou você sobe intensidade. E aí vem de acordo com o objetivo do atleta, né? Aí que entra, né, a qualidade do treino. Por exemplo, tem pessoas que conseguem aí fazer uma maratona não precisando treinar mais que 25 quilômetros no longo.
e tem uma performance boa. Por quê? Porque compreendeu um pouco de carga. E aí o pessoal fica na pilha, treinando 38, 40, Ironman pedalando 180, 200. E assim, é uma pergunta que eu fico refletindo. Tudo bem, se é uma pessoa que responde a volume, ok. Mas e se ele não tem tempo para treinar isso aí? O que você vai fazer com esse cara? Aí eu fico me perguntando, como que você vai treinar esse cara se o cara não tem tempo de pedalar 180? Então a gente tem que entender um pouco mais disso. Eu vejo que é muito mais o feeling, o tato. E o tato que é o que eu defendo muito é você treinar e ser treinador. Não é só ser treinador. Porque ser treinador é fácil. Tem muitos professores na minha época ali que sabia pra caramba. Fica o dia inteiro na faculdade dando, mas ele não tinha conhecimento aplicado. Na hora que ele ia discutir com uma pessoa que é da prática, que é o que acontece muito. E eu acho muito legal essa parte que você traz da experiência como atleta também. E até pegando o gancho nisso que você trouxe, e eu vejo o seguinte. Eu acho que a prática, o treinar o você praticar aquele esporte que você treina outras pessoas, na minha visão, ele te dá aquela ideia do treino, da percepção do treino, da percepção do esforço no treino, até mesmo a percepção ao longo do período, né? Que se você não estiver fazendo a modalidade, você não tem. Você tem a percepção reportada pelo seu aluno, mas você não tem a percepção sua daquele treino. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião em relação a essa métrica que é utilizada, que é a percepção de esforço, tanto para os seus alunos como sua individual em relação aos treinos. Eu acho essa métrica importantíssima, mas ela sozinho ela não vai gerar benefícios. Por quê que eu falei isso? Alguns podem discordar, mas você concorda comigo que tem pessoas que não sabem a sua própria percepção de esforço? Concordo. Vamos colocar um atleta iniciante. Coloca um atleta iniciante para começar. Você acha que ele consegue compreender realmente a percepção de esforço dele? Com Não. certeza não. Então, ali vai ser um dado que não vai ser real. Então, como que você vai direcionar só pela percepção? O que eu gosto de utilizar? Quanto mais ferramentas eu tiver, melhor eu vou otimizar o treinamento do atleta. Então, tem informação, tem métricas para isso. Você pega a percepção do atleta e direciona. Ali você vai conseguir compreender muito mais do que se só ficar na percepção. Então, eu acho importante a gente ter essa percepção, entender se está fazendo sentido, ele está tendo evolução. É uma coisa que eu vivo cobrando. Deixa comentário no treinamento ou me manda mensagem. Porque ali eu vou entender a percepção dele do treino. E aí, na percepção dele, eu vou jogar e direcionar. Vou te dar um exemplo. A percepção de 0 a 10, né? 0 é muito fácil e 10 é muito difícil. Tem alguns atletas meus que são experientes. Você vai lá num treino intervalado de alta intensidade, que pra mim é no mínimo 8, 7, 8, o cara coloca 1. Entendeu? Sim. Isso falando de pessoas que já são mais experientes, pra você ter noção, tanto que é uma coisa subjetiva. Sim. Então, se a gente ficar só muito no subjetivo, a gente acaba esquecendo do restante. Então, a ideia mesmo é ter, além da percepção, que é uma coisa que eu cobro muito, da percepção do atleta, e a gente entender que tem esse direcionamento. Eu vejo que é nesse sentido. Ótimo. E então, para nossa audiência, é importante entender o que o professor Fred, né, vem trazendo, que é não ficar dependente de uma métrica, mas sim o combinado, né, ter mais formas de avaliar aquele atleta, ou que você consiga ter esse monitoramento de outras formas, e aí a combinação disso consegue te ajudar melhor a monitorar o estado dele, né? Ficar dependente, às vezes, só da percepção ou só de uma outra métrica, talvez não seja suficiente. E aí, Matheus, até lembrei de um negócio interessante. Um aluno nosso, até de Minas, até daqui da região, ele mandou um feedback que eu achei muito interessante. E aí eu entro de respeitar o processo, porque a maioria das pessoas são ansiosas, então eles querem passar o carro na frente dos bois, sempre é assim, né? E aí ele falou, Fred,
fui fazer um teste na polícia e era um teste de 12 minutos. Eu fui sem pretensão. Por quê? Porque ele já vinha de um... a gente treinou só leve corrida com ele, tá? A gente tava treinando uma vez por semana, só corrida contínua leve. Aí ele treina triatlo, né? Então ele tava nadando e pedalando. E aí ele fez um ritmo que ele não esperava fazer. Ele não imaginava que chegaria a fazer 12 minutos a um ritmo de 4,50 por quilômetro. Ou seja, ele entendeu do processo. Só que ele não ficou pilhado. Se a gente fica ansioso, o que vai acontecer? Então, o que eu vejo é muito disso, né? Se a gente entende do processo, respeita isso e confia no trabalho do treinador, aí a evolução é grande. O que é o problema? A maioria entra, talvez não confia no treinador, acha que o cara tá fazendo coisa errada e aí nunca vai dar certo. Então, meu ponto de vista é isso, é entender o processo, e a maioria não consegue, né? Até quando eu treinei no Iron, infelizmente, não era uma coisa que era um estudo que eu queria fazer, onde eu iria treinar menos do que a maioria dos atletas treinam. Então, eu tive um pico de 19 horas na semana, foram poucas vezes isso, só que nesse pico eu treinava num domingo 8 horas. O resto, a minha semana tinha dia que dava menos de 1h30 de treino no dia de semana. Ou seja, é real para um atleta fazer isso. Agora, isso é na fase específica, né? Agora, um dia, um domingo, vamos colocar, um cara, pai de família, consegue treinar 8 horas no domingo. Agora, você jogar uma carga de 25, 30 horas na semana para um pai de família, cara, aí me desculpa, aí você tá... Não faz sentido. Então, nesse sentido que eu quero trazer pro pessoal entender, né? Hoje muitas pessoas aí já têm filhos, têm um trabalho muito desgastante, né? Então, entende um pouco da pessoa para depois estruturar e não frustrar a pessoa. Ótimo. E isso é muito importante, né? Porque hoje, se a gente for pensar no todo, na quantidade de pessoas que procuram, seja para corrida ou outras provas de endurance, a maioria é profissional atleta, né? E não atleta profissional. Uhum. Então, assim, a busca das pessoas que são atletas amadores, aquela pessoa que trabalha, tem uma família, tem filhos, tem diversas demandas e, além disso, treina, é uma procura muito grande. E aí, Fred, entrando nessa questão, né, você já abordou um pouco sobre as métricas, sobre essa relação do atleta não profissional, né? O profissional atleta, aquela pessoa que trabalha e também treina. Como você acha que a gente consegue flexibilizar, né? O que é possível flexibilizar no treinamento, no programa de treino, para esse tipo de pessoa, para o atleta amador? Aquele que precisa trabalhar, que tem vida com a esposa, com os filhos, para uma rotina de treinos. Ó, vamos pegar um nível intermediário, que aí já tem um pouco mais de experiência. Aí a gente vai ter que entender a carga de treino dele, que aí nós consideramos ali o famoso fitness, né? Entender essa carga de treino é o número de horas que ele consegue treinar, porque aí tem aquela adaptação, né? É por isso que os atletas profissionais treinam mais, porque ele tá tão adaptado que você vai ter que subir mais a carga dele. E aí, entender isso, como são atletas que querem terminar a prova, melhorar, bater o RP, não é um cara que tá... A maioria ali não procura pódio, a grande maioria não tem isso. Tanto é que a média para você terminar um Ironman, a média dos meros mortais são 12 horas e meia, e a média de uma maratona eu acho que 4 horas e pouco. Ou seja, não são pessoas, são os normais. Então, como que a gente faz isso? Tem atletas nossos que já fez maratona treinando 3 vezes por semana. Esse era esse que eu te falei que começou com a gente ali do zero, ele fez 3 vezes por semana e dá resultado. Então aí a gente vai ter que entender a necessidade, né? Talvez ele tenha outras modalidades para fazer. Então eu acho que é um contexto grande. Precisa sentar realmente com o atleta, verificar quais são ali os outros esportes, né? Tem assim, a gente tem alguns atletas que são extremamente ansiosos, os caras treinam bike, corrida, natação, mas o foco dele é a corrida, mas ele faz isso tudo porque ele não dá conta de ficar parado. E como ele não corre todo dia, ele vai ter que segurar. Só que aí isso é bem flexível, né?
Quando eu treinei para Maratona de Porto Alegre, eu tava treinando 6 treinos por semana de corrida, fora natação e ciclismo que eu já fazia. Mas eu tinha um tempo maior. Então, eu já vim de um pós-Ironman, de um pós-meio, então a minha carga tava mais alta. Então, dá. Então, a gente tem que ver. Pode ser que hoje não. Hoje eu não teria essa condição de treinar um pouco mais. E tá tudo bem também. A gente entender que é o momento. Então, vai ter momentos assim que você vai conseguir treinar muito bem. E assim, uma coisa que eu posso refletir. Teve um atleta nosso, ele tem alguns problemas cardiorrespiratórios, direto dá nele. E aí ele teve um problema, acho que juntou com a lesãozinha que ele teve e era para maratona de Buenos Aires. E aí a gente teve que cair o volume dele. Eu falei, cara, como que a gente vai fazer? Só que a cabeça dele tava muito boa. Ele fez acho que a melhor prova da vida dele. Por quê? Porque a cabeça dele não é só treino, né? É muito emocional. Eu falo muito disso porque o que deu errado no Ironman que eu fiz foi meu emocional. Se eu tivesse um emocional bem trabalhado, eu teria terminado não no tempo que eu queria, porque as condições lá foram muito adversas, né? Vento, frio, chuva. Mas se eu tivesse um emocional muito melhor do que naquele dia, eu teria performado melhor. Então não é só treino, né? É muita coisa, é suplementação, é dieta, é muita coisa envolvida. É você não brigar com a esposa no dia anterior. E realmente a parte, como você está relatando, né? A parte emocional, ela tem uma importância grande. E Fred, dentro dessa perspectiva, até mesmo da flexibilidade, do treinamento, da adaptação, como que é possível, né, para o treinador, ou até mesmo para aquela pessoa que está iniciando, que no momento ainda não tem um treinador, como identificar um sinal de excesso no treinamento, ou que você já deu até um exemplo aqui, né, de que o treinamento ele tá tranquilo, que é possível evoluir um pouco mais. Então, nesses dois casos, né, o treinamento ele tá excedendo a capacidade ou não, ele tá aquém da capacidade, e se tem, né, se é possível dizer que o treinamento tá mais leve do que deve ser. Seria percepção de esforço, que você comentou. Então, toda semana, se você tem contato com a pessoa, você vai perguntar como é que ela está se sentindo. Então, se ela está se sentindo bem, é um sinal positivo. Eu gosto de deixar treinos chaves. Então, vamos colocar, você tem um treino de quarta rodado e você vai fazer na outra quarta o mesmo treino, no mesmo lugar. E ali você vê as adaptações do que está acontecendo. Não precisa ser um a cada semana, pode ser a cada 10 dias ou a cada 14 dias esse controle. E aí ali você vai observar. O que eu gosto de utilizar? Eu utilizo algumas métricas, né? Então tem o fator eficiência, o quão eficiente você está na performance. Ali ele é uma correlação de com a frequência cardíaca com pace ou potência, né? Quem usa potência aí, ali você já vê se tá tendo adaptação ou não. Se chegou a ter adaptação, sem o feedback do cara, você verificou que teve adaptação, você pode subir o volume dele, ou a intensidade, no caso. Então dá pra gente direcionar e diminuir esses estresses de treino, né? Overtraining, essas coisas que pode direcionar uma futura lesão, né? Então, assim, controlar outra coisa que eu brigo muito. Tem muitos atletas que fazem muitas provas. Então, acho que tem uma frase: quem compete não treina. Quem compete demais não treina. Então, como é que você vai montar um treino para um atleta que todo mês ele está competindo? E aí, todo mês, que é o maior problema, eu falo, cara, não vejo problema nenhum de você competir, mas você consegue ir num ritmo mais leve? Não, ele não vai conseguir. Ele vai olhar para os caras e vai querer descer o sarrafo. Então, ali você já erra. Você já perde a periodização do cara. E é o que eu falei de processo. O cara não entende do processo. É o famoso treino de baixa intensidade que não dá resultado, porque o pessoal não treina. Isso aí é uma premissa, eu coloco. Quem treina comigo vai perceber. A maioria dos treinos dele vai ser leve. E aí é leve, tem vezes que é leve passeio. Kipchoge corre a 10 km por hora ou 6 por quilômetro, passeando com a turma dele. E o cara faz uma maratona para 20 por hora. Então, se fala... E aí tem alguns que ainda tem a coragem para mim falar
que não consegue correr lento. Eu falei, cara, se você não consegue correr lento, eu acho que o problema chama ego. Porque você consegue. Se o Kipchoge consegue, você consegue. Então tem isso. E entrando na... Queria te fazer uma pergunta sobre isso, que é quais os erros, né, que você vê com mais frequência em quem está iniciando o treinamento, ou até mesmo em atletas de nível intermediário ali. Esse é um desses pontos? E quais seriam os outros erros comuns nesse pessoal que está iniciando, principalmente pensando que hoje, no Brasil, a gente vê que a cada ano que passa, né, o número de corredores amadores ele tem aumentado. Então, quais são esses erros que você observa, Fred? Um ponto principal que eu comentei, não confiar no treinador, não respeitar o processo, esse é um ponto. Acreditar demais em internet. Então, tudo que vê é verdade, né? Hoje, eu acho engraçado a gente conversando, né? Eu sou da década de 80. Então, hoje você conversar com uma pessoa e falar, eu vi no TikTok aquilo ali. Cara, você viu no TikTok, então é ciência. O TikTok virou ciência. Não dizendo que não existem pessoas ali que geram conteúdo que são ciência, até coloca alguns artigos, mas parar de acreditar em tudo que vê. Então, até a Raquel Castanharo fala muito disso, né? De corrida. Qual que é o tênis ideal? Aí o povo vai. E aí vamos colocar um tênis de R$ 3.000 para um cara que é iniciante. Será que faz sentido mesmo? Eu acho que é mais luxo, ego. Mas se ele tiver condição, para mim tá tudo ok, pode comprar, não vejo problema nenhum. Eu, por exemplo, até hoje não utilizei. Eu tô pensando em fazer a maratona de Curitiba esse ano. Eu sofri um acidente de bike, fiquei 60 dias sem correr, então queria fazer a maratona de Buenos Aires, acabou não dando certo porque eu sou muito competitivo e por terminar eu não tava afim. Então eu joguei para uma maratona dura, né, que é Curitiba, mas ali eu quero testar um tênis de placa, que eu nunca testei. E aí, para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer do tênis, eu utilizei o Fila KR5 nas 2 maratonas que eu fiz, e ele é muito leve, desgasta rapidinho. E terminei bem. Mas porque o meu corpo é adaptado a tênis leve. Só que hoje, por exemplo, o que eu usava, que eu gostava demais, que é o Adios, hoje o drop dele é mais alto. Ele é leve, só que não é tão leve igual o utilizável. Eu já usei tênis de 150 gramas, 120. Para mim é bom. Para alguns outros, não. E aí vem muita coisa. Aí você vê da tal da experiência prática, né? Eu comprei hoje um Adidas, eu não vou me recordar o nome dele, mas ele é leve, 200 e poucas gramas, só que eu não tinha o costume de usar esses tênis. Eu uso do fila para baixo, né? O mais drop menor que tiver eu vou. E aí eu usei ele durante 2 semanas esse tênis, e aí eu peguei meu fila para correr. E em Maringá, onde que eu tô morando, é muito sobe e desce. Minha panturrilha no outro dia, cara, tava detonada. Eu falei, cara, será que foi isso? Ou seja, eu modifiquei o tênis. Aí eu voltei pro tênis que eu tô usando. Como ele tem um pouco mais de amortecimento, a minha panturrilha já zerou. Então, até isso é bom você testar. É interessante, só que a gente tem que saber. Não existe um tênis ideal. Tem um famoso aí de Minas que viralizou correndo de bota, né? Sim. Até que o Liporassi fala, o Rogério Liporassi fala muito dessas pessoas aí. Então, não existe um negócio ideal. Tem gente que corre descalço e performa. Então, o que eu vejo é entender. É uma coisa que eu vou até citar o nome da pessoa, o Ricardo Alvim. O pessoal deve conhecer aqui de Uberlândia. Na época eu treinava triatlon, bem no início eu lesionava demais a pata de ganso. E aí o Alvin foi e comentou comigo, Fred, diminui a sua amplitude de passada. Então eu sou pequeno, eu tenho 1,62 m de altura. A minha amplitude de passada estava muito grande, cara. Então o meu corpo não estava suportando. E aí eu vinha lesionando. E eu tinha naquela época, em 2000 não lembro se era 2015 por aí, eu corria 5 km para 17,50 no triatlon, 18 minutos. Eu corria bem. Só que a minha amplitude era grande, e aí ali eu machucava demais. Ele falou, reduz a sua amplitude e aumenta a sua cadência, que vai diminuir seu tempo de contato com o solo. Diminuindo seu tempo de contato com o solo, diminui a sua lesão. Eu comecei a fazer isso, as minhas lesões começaram a diminuir. Hoje eu consigo correr a 6,30 por quilômetro com quase 180 passos por minuto.
Então é isso que a gente tem que ver, é tempo de contato com o solo. Aí tem muitas métricas que a gente pode verificar. Hoje tem o sono, né? Tem o HRV, tem o sono até do próprio Garmin, do smartwatches aí. Tem muita informação que a gente consegue compilar. Só que aí precisa de um treinador também que entenda disso, porque se o cara não entender, não vai adiantar nada. Sim. Essa é a ideia. Fred, a gente tá indo aqui já para a parte final, né? Muito bacana a entrevista aqui com o professor Fred. Muito conteúdo para vocês que estão assistindo. E eu queria que você trouxesse, se possível, um caso marcante, né? Um atleta que você conseguiu ajudar, seja que estava vindo de uma lesão, alguma coisa assim, mas aquele que te marcou como treinador. Um eu já falei, mas tem um outro. Um atleta do Rio de Janeiro, ele me procurou para fazer um 70.3 ano passado. E ele me procurou, se não me engano, igual esse outro atleta, em dezembro, e a prova era em junho. Então são 6 meses de preparação. E aí o que me intrigou, né? Ele não sabia nadar, nem pedalar, nem correr, zerado. Não tinha nem bicicleta. Só que a força de vontade que ele tinha era impressionante. Foi, cara, vamos junto, vamos ver o que vai acontecer. O que eu fiquei feliz? Infelizmente, ele não conseguiu terminar a prova porque a transição dele foi muito longa. Mas foi mais um desajuste ali. Eu acho que ele relaxou demais na transição. Mas ele falou que terminaria a prova inteira. Ele nadou, terminou a prova da natação, pedalou, terminou bem inteiraço e foi correr. Ia fazendo um tempo um pouco mais alto, só que o que eu entendi? O feedback que ele me passou foi que ele não lesionou. Fred, eu não lesionei durante o ciclo inteiro. Então isso aí me motiva a manter o nosso direcionamento no trabalho. E assim, inúmeras pessoas hoje me procuram por isso. Tá lesionado, vem de lesão e não entende o porquê que não tá melhorando, e a gente consegue verificar. Então, graças a Deus, inúmeros casos que a gente poderia citar. Mas esse me marcou demais pelo fato do compromisso que ele teve. Então, acho que se a gente for pensar, é muito mais a força de vontade que você tem, aquela parte de você ter a vontade mesmo de finalizar, que vai ser só sucesso. E aí eu não é assim, eu sou um cara competitivo, mas eu sou competitivo. Os meus alunos não precisam ser. E ele foi para terminar. E tá tudo bem. É o objetivo da maioria das pessoas. A gente tem que parar com isso, né? É pódio para lá, pódio para cá. Cara, mérito de show de bola, mérito. Meu ponto de vista, quem treina muito e não sobe no pódio, pra mim tá falhando, cara. Tá treinando demais e não tá subindo, desculpa, tem alguma coisa errada, cara. Então é isso que é bom eu refletir, né? Beleza. Professor, eu queria que você deixasse agora pra gente, né, pra nossa audiência, como que suas redes sociais, como que as pessoas fazem para encontrar seu trabalho, para ver o seu conteúdo. Show, valeu. Primeiro agradecer aí novamente, Matheus, o convite, foi muito bom, coincidiu, né, da Nilson Lima, dar certo da gente estar aqui. A nossa rede social, né, o meu perfil no Instagram é @FredVilarinho e o perfil do nosso trabalho é @VilarinhoConsultoria. Então, um dos dois ali, vocês podem mandar mensagem que a gente conversa ali. Estaremos à disposição. Primeiro, né? Então a gente já vai aqui encerrando o nosso episódio de hoje. Gostaria muito de agradecer ao Frederico, ao professor Fred, que veio aqui e disponibilizou. Ele veio trazer, o pessoal veio acompanhar, o pessoal que faz parte da consultoria dele, né? Na prova que a gente vai ter nessa semana, que é a semana que a gente está gravando o episódio, que é a Maratona Nilson Lima. Então, muito obrigado, Fred. Muito obrigado por compartilhar comigo e com toda a audiência um pouco de todo o conhecimento que você tem, tanto de experiência prática como treinador e acadêmica, tá? E para aqueles que querem saber um pouco mais sobre o mundo da corrida, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o conteúdo, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui. Até o próximo.